Todos os dias, esta hora, temos neste canal de rádio. O quê? Agora não cantam, é? Suzuki! Que nervos! Vai ser um pássaro tropical. Pois é, neste dia. De Mantovani. Gosto de Mantovani. Adoro. Claro. Como os sofás, Pois é, Mantovani. exatamente. E Chatodax. Pois é, estávamos no ano de 1945, um ano incrível. Acabou, pá, Acabou, vínhamos acabou. de uma coisa tão chata. Estava tudo no Pois chão, é. mas tinha acabado. É verdade, morria em Lisboa. Lisboa estava fixe. Estava Ali sempre no meio do naquela- fascismo, sim, sim. tudo bem. Sim, sim, fresquinho, ainda. Morria aos 70 anos. Tão Novo filho. Novo Chídio. A escritora portuguesa Virgínia de Castro e Almeida é uma referência antiga. Os nossos pais, e sobretudo então os nossos avós mais ainda, sabiam perfeitamente e sabem quem eu estou a falar. Ficou assim um bocadinho cristalizada no tempo e hoje vamos trazê-la aqui porque ela tem uma história incrível. A Virgínia nasceu em 1874, também em Lisboa, e nasceu num berço de ouro. Ela, aliás, tinha uma marca aqui atrás, porque ela fez parecendo que assim, não, tá! aquele- E bateu nos quilates. Aquilo Tal e aleija. qual. Sim, ficou até com uma cicatriz na cara. Parecia a Andrea Carla Cortada. Quem Sim. viu o Atame sabe quem é que eu Sim, estou a sim, sim. falar. Estou a brincar. É verdade, ela nasceu na aristocracia, era filha do conde de Nova Goa, descendia de aquelas ilustres famílias que foram para a Índia portuguesa e serviram lá os seus mais altos cargos. Se calhar, um avô da Virgínia Olha, Castro pode ter Almeida. sido, pode ter estado nos meus Os seus antepassados. antepassados, ilustríssimos lá em Goa, se calhar até és prima da. Quem sabe o que é que eles andaram por lá a fazer? Pois é, ela recebeu a educação típica das meninas da sua classe social, ou seja, nenhuma. É dizer, está Olha, bem. é mais Olha, importante não saber sabia aprender. fumar, não sabia. Não sabiam nada. Mas era incrível à mesa, também vale a pena. Era incrível à mesa. Sim, aqueles talheres todos, 200 Mas era uma talheres. lei na cama. Talvez fosse, já vamos Fazer ver. parte Vamos desse- devagar sobre isso. Sim, e depois ela vai dedicar o quê? À sua primeira paixão, que é escrever. E escreve muito, 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 muito. E de facto é por isso que ela é lembrada, e cada vez menos lembrada. Ela fartou-se de escrever, escreveu dezenas de livros ao longo da vida, escreveu a vida toda, sobretudo livros para crianças e para adolescentes. Livros que há Uma uma ou duas aventura. gerações. Uma Não, aventura à mesa. um bocadinho no género, mas escreveu mesmo muitos, Arlindo dezenas de Fagundes. livros. Dezenas de livros. Hoje em dia já não são de facto conhecidos, mas há uma ou duas gerações atrás eram leitura obrigatória. Todos os portugueses liam aquilo, sobretudo as meninas, mas todos os portugueses liam, os adolescentes. Ela chegou, aliás, também publicava coisas sobre como educar uma criança e chegou a dirigir a coleção biblioteca para os meus filhos. Tudo muito bonito. Oh. Também escrevi. Sim, é verdade. E ficaria assim fechada a biografia da Virgínia Castro e Almeida. Pronto, adeus, bom dia. Era uma escritora beta da primeira metade do século XX. O que é que vocês querem mais? Era a Paula Bobon da altura. Não, era uma tipa. Era muito fixe. Era Ok. fixe, sim. Não. Pobre Paula Bobon. É uma Posidónia, não é? A Virgínia Castro Almeida era uma senhora, filha de um conde. Bom, a Virgínia, ela tinha casado com outro Beto e tinha tido dos seus 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga. Estava tudo bem, até que no meio dos livros que ela lá escreve, os livros para jovens, lá em pleno azul, tem assim uns títulos muito engraçados, tudo passado no Estoril e em Cascais. Claro. Até que lá no meio dos livros aparece não só é uma carta fora do baralho da sua obra, como é uma carta fora do baralho na sociedade Do seu portuguesa tempo. e há um escândalo, sim. Estamos em 1913, portanto, a República dá os primeiros passos, quando sai um livro chamado Mulher, que é uma reflexão e também um manifesto sobre a condição feminina. Isto, mesmo na obra que as mães liam, passou um bocadinho despercebido, não foi isso que passou da herança da Virgínia Castro e Almeida. Ela própria explica no livro que deixou de aceitar as coisas, a ordem social instituída. Então, uma mulher casa, depois vai para casa, depois Pumba! umas que se forem um bocadinho melhores escrevem uns livros, não é? E ela começou a pensar nisto e então resolve tomar o destino da sua própria vida e libertar-se dos seus próprios preconceitos. É um livro interessante onde ela reflete sobre as mulheres também autoimpõem-se, quer dizer, estamos a falar no início do século XX, não é? Pois, Então decide tomar mesmo conta da sua própria vida. Manda o marido às ortigas, Toma. naquele que é considerado o primeiro divórcio em Portugal. uau, o está divórcio- tudo ligado. Sim, o divórcio só foi permitido durante a Primeira República. Foi das primeiras leis a ser aprovadas pela República. E depois, Depois do retrocedeu. Estado Novo. Estava aflito o senhor que propôs. Epá, isto temos É verdade. mesmo. E chegou a casa. Tenho
tenho uma coisa para te dizer. Aliás, o Afonso Costa, que é um dos políticos desta altura, foi o advogado dela neste divórcio. Isto não tem interesse nenhum. É um ato de coragem e uma escandaleira em Pois, todas as aos classes olhos da sociais e na dela época, também. imagino. Aliás, vai-lhe custar a relação com a família. Nunca mais ninguém lhe falou e proibiram até que falassem aos filhos dela para o resto da vida, lá os condes de Nova Goa. Depois, ela perde também a custódia dos filhos. Isto é o São drama vantagens. das mulheres grande. Eles são mandados para colégios internos na Suíça e ela muda-se para lá também, para estar ao menos ao pé vagamente dos filhos. E depois, já mais crescidinhos, quando eles têm adolescentes mais crescidos, ela muda-se com eles para Paris e vai viver uma grande temporada em Paris. Ela nunca para de escrever para se sustentar. É engraçado esta ideia também de ser importante as mulheres terem algum poder económico para poderem Mas apesar mandar de o ter marido caído em às desgraça, artigas. continua a ser reconhecida como autora. Sim, sempre, sim, escreve muito. E começa a mudar um bocadinho, a mudar o género que escrevia também. Começa a escrever muitos romances históricos, divulgação histórica mais que romances históricos. E continua a escrever, claro, porque a droga também, o absinto, não se Claro, pagam eram sozinhos. bons. Claro. Não, ela não, mas não deixou de frequentar a Boémia em Paris. Estava nos era- anos 20 e 30 em A Paris. mulher estava Incrível. solteira. Tal e qual. Foi quem inventou o Os filhos decote. criados, foi ela lá, sim. E vai descobrir em Paris uma nova paixão, uma coisa que está a nascer. O cinema, ela fica maravilhada com as possibilidades desta arte, que estava a dar os primeiros passos, já estávamos no início do século XX, e vai fundar uma produtora chamada Fortuna Filmes, e ela vai lá fazer um pouco de tudo. Escreve guiões, realiza Uau. os filmes também, faz a montagem no fim, o que se chama edição em televisão, montagem nos cinemas, e é uma verdadeira pioneira. Não se conhece outra mulher, portanto, ela é a primeira mulher a produzir um filme em Portugal e seguramente uma das primeiras no mundo. É uma visão feminina nos filmes dela. Os dois principais, ela fez vários, esta produtora. Os dois mais importantes é A Sereia de Pedra, de 1922, e depois Os Olhos da Alma, de 1923. Não era Parecem nomes de seguido. telenovela da Mas é TVI. sereia de pedra. Sim, eles são passados, o último passado-se na Nazaré, é muito aquele universo que depois os pescadores, muito o típico do cinema português, em boa Certo. verdade. Eles são escritos por ela e realizados por um tipo chamado Roger Lyon, um realizador francês. Agora, a fronteira, naquela altura, entre o que é realizar e o que não é realizar, até a própria palavra tinha significados diferentes do que tem hoje. Portanto, ela está lá, aparece nos filmes como diretora artística, mas claro, pode-se dizer que for co-realizado com ela, não é mais para a esquerda, a câmara menos para a esquerda, era isso, claro. Só existe o último destes filmes que eu disse, portanto, Os Olhos da Alma, os outros foram-se perdendo. Perderam-se. Sim, este pertence à Ok. Cinemateca e, portanto, vemos quando a Cinemateca se lembra de fazer Claro. ciclos. Alguma retrospectiva E qualquer. não se lembra, porque Sim, senão sim, nós sabíamos todos quem é que era a primeira mulher a realizar um filme em Grande Portugal e não boca, sabemos. grande boca. verdade. Ainda por cima, na verdade, os direitos devem ser do domínio Sim, claro. público. Claro que Até sim. podia estar no YouTube, na verdade. Sim, sim. Sim, E é devem verdade. constar nos arquivos da Estão, Cinemateca isto Portuguesa. tudo lá, Estão sim. lá as fitas, sim. A produtora não vai vingar, durar assim uns anitos, poucos, vai à falência e ela vai dedicar-se depois à tradução e já uma escritora famosíssima cá vai aceitar o convite do Estado Novo para vir para Portugal trabalhar na propaganda do Estado Novo. Propaganda histórica, quando se começa a inventar que o Dom Afonso Henriques, sabem, essas Sim, sim. Batia na mão. Guimarães e essas coisas todas. E os coisas. O épico. E ela escreve dezenas de livros sobre esses heróis todos da história de Portugal. Ela aceita em grande medida, para já precisar de viver, e depois para fugir à Segunda Guerra Mundial. Ela vivia em Paris, coração da Claro. ocupação dos nazis, claro. Venha o diabo e escolha, não é? Sim, ela vem para cá, claro. Entretanto, ela tinha conhecido uma escultora inglesa, Pamela Bowden, 30 anos mais nova, Ui. com quem ela vai viver o resto da sua vida. É amiga. Claro. Não era amiga, era namorada mesmo. Pois. Sim. Assumidamente. Assumidamente, sim. Grande Sim. mulher, pá. Sim, é verdade. Fogo. Quando elas não estão a viajar, viajavam muito, estão em Cascais, Virgínia escreve os tais livros e a Pamela faz as capas dos livros. Há um pintor surrealista açoriano, ali colega do Tiago, Conheces? Não, que não é conheço. amigo dela, conheces seguramente, o António da Costa, um dos grandes Claro que pintores sim. do século XX. Ele pinta as duas juntas e é considerado o primeiro retrato em Portugal de um casal Incrível. lésbico. Este quadro, Uau. se quiserem ver, está no Museu de Angra do Heroísmo, com uma grande parte da coleção das coisas do António da Costa. Bom, sim, agora tem que ser a Angra do Heroísmo. Pois. Lá Há teve um de preço ser. a pagar. Esta concordas. Sim, Esta sim, concorda. sim, claro. Olha quem. Desde que fiquem em São Miguel e depois vão lá só ao museu. Sim, e sim. voltem. Sim.
Bom, chega a altura em que uma pessoa se cansa, não é? E farta do cinzentismo da ditadura em Portugal, estamos nos anos 40, a Pamela, que era uma mulher inglesa, não é? Começa a insistir com a Virgínia, vamos nos mudar para Nova Iorque, vamos para Nova Iorque, isto do Salazar, mandou o Salazar levar na dito que isto é inglês, Claro. é uma expressão que se usa na anilha em inglês. Bom, só que eles já não chegam a ir. A nossa querida Virgínia morre de um cancro em Lisboa, nesse mesmo ano. Tem ao lado quem? A Pamela, a sua namorada, e os filhos, que apoiaram inabalavelmente todas as aventuras da mãe, desde o cinema, toda a sua amor. vida. É verdade. Fim, rolam os créditos na história da pioneira do cinema português. A Virgínia de Castro e Almeida morreu faz hoje 78 anos. Uau.